Olá, nesta aula iremos ampliar o leque de conhecimentos de resolução de problemas utilizando a estrutura de repetição, focando principalmente nas estruturas homogêneas conhecidas como vetores ou arrays. Nessa questão é solicitado que a gente construa um algoritmo que receba 10 valores inteiros e escreva um abaixo do outro, os valores na ordem inversa do que foram lidos. Ou seja, o último valor lido será o primeiro a ser impresso. Então, iremos utilizar criar uma variável para receber o meu vetor. Eu vou batizar ela como sendo um vetor de números, nesse caso n, num. Que nesse caso ele vai ser um vetor de tamanho 10. E aí, nesse caso, a gente vai utilizar duas estruturas de repetição uma para ler esses meus números no meu vetor. Então, a leitura do vetor. E a outra é para imprimir o vetor. Só que a impressão ela é de ordem inversa. Então, iremos utilizar um para e de 0 até alguma coisa. Nesse caso, como a gente está apenas lendo números de uma sequência, então, nesse exemplo aqui, o critério de partida é 0 e o critério de parada é 9. Então, faça. Enfim. Vou ler esses números no teclado. Então, na posição I, recebe, leia inteiro. Então, eu estou lendo aqui um inteiro, não somente um, mas vários, sequencialmente. Então, ele vai parar de repetir isso a partir do momento em que o meu I satisfaz meu critério de parada. E aqui, o que acontece para imprimir o vetor? Para J de 9 até o meu 0, estou imprimindo de ordem inversa, passo menos 1. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir de forma normal, certo? Então, ele vai só colocar o escreva vetor ou número na posição J. Então, se eu digitar aqui, ele vai digitar vários inteiros aqui, fornecendo na minha sequência, de 0 até, no caso, vamos supor, ele tem 10 posições para serem preenchidas, da posição 0 até a posição 9. Então, imagina aí essas posições sendo preenchidas por outros números aleatórios, e aí, nesse caso, a gente resgata essa informação pelo esse índice. Ele recupera essa informação. Vamos só tentar imaginar isso aqui, certo? Para a gente reforçar. Eu vou colocar aqui como comentário para ficar mais fácil de entender, certo? Vou colocar aqui como 3 linhas, uma para a gente tentar entender o índice, em que posição ele está, e aqui seria a posição do meu vetor. Ele está assim lá na memória. Opa, até 9. E aqui eu vou justamente, aqui seriam os índices, deixa eu colocar aqui o comentário. Aqui são os índices do meu vetor. E aqui embaixo seria justamente os valores que eu armazeno quando eu peço a leitura. E eu estou alimentando isso em no caso no índice I, desculpa. E aí, por exemplo, vamos supor que eu alimente dessa forma: 7, 8, 5, 2, 1, 2, 5, 9, 7
e 6. Ok, então esses números que eu digitei aqui embaixo são os valores que tem lá armazenado. Os valores, certo? Então o primeiro é índice e os restantes são os valores. Então ele vai ler, nesse caso, para i igual a 0. Vamos supor que eu digito aqui i igual a 0. Na posição 0, eu digito o que? No 1. Então ele vai salvar no 1, na posição 0, o que? O valor que eu digitei. Então vamos supor que eu digitei 7, que é justamente está aqui. Então isso quer dizer que está dizendo, olha, na posição 0, ele vai receber 7. Então eu estou alimentando isso aqui 7. Assim por diante. Nesse caso, quando o i passar a ser 1, ele vai justamente colocar na posição 1 o que? O valor que eu digitei. Nesse caso, 8. Aí ele vai e salva essa informação aqui. Então, é isso que aconteceu até chegar no i igual a 9. Então, eu limitei dessa forma. Agora, a seguinte impressão, o que é que ele sugere? A impressão que ele diz que ele quer imprimir de ordem inversa. Então, ele vai percorrendo todo o meu vetor anterior, que já está salvo na memória. Esse aqui está salvo na memória, mas aí, nesse caso, para recuperar e imprimir para vocês, a gente chama ele novamente, certo? Então, eu vou pegar aqui os índices, eles permanecem igual, só que aqui ele vai, a matriz que vai escrever, desculpa, o vetor que vai ser escrito é de ordem inversa. Então, nesse caso, vai começar de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Ele vai começar de 9, olha só, J começa em 9, percorrendo, e ele vai até o 0. Então, ele pega justamente essas informações. E aí ele pede isso do teclado e eu vou escrever isso no meu vetor, certo? Então ele recupera essa informação. Por exemplo, escreva J na posição 9. Quem é J na posição... Desculpa, J de 9 até 0. Então ele vai pegar, escreva número, não vai aparecer o quê? Escreva num na posição 9. Quem é num na posição 9? É 6. Então ele vai escrever 6 aqui. Certo? Isso aqui é a mensagem que vai ser impressa. Esse aqui é só o índice para a gente tentar entender o que está acontecendo aqui nessa linha que ele vai descrementando, certo? Ele vai percorrendo, nesse caso, do último número que eu digitei até o primeiro. Então, ele vai recuperando essa informação. Aí o J passa a ser 8, então ele recupera a informação que está em 8, e assim por diante. Quem é que está na posição 8? 7. Então, é essa forma que vai ser impressa. Então, aqui ele diz aqui uma saída, uma entrada simulada, e o primeiro valor que eu digitei, o último valor que eu digitei é o primeiro da sequência, da próxima sequência. Vamos testar o algoritmo. Tudo certo. Na questão 2, ele solicita para a gente construir um algoritmo que receba 30 valores inteiros e ao final desse algoritmo ele deve apresentar os números pares em uma linha e na linha seguinte os números ímpares, na ordem em que foram lidos. E aí é interessante a gente tentar dividir o problema em partes menores para poder tentar entender melhor o que a questão solicita. Neste exemplo aí, a gente primeiro precisa ler esse vetor. Então, e antes de ler o vetor, eu preciso iniciar ele. Então, var vetor, recebe vetor, são 30 posições, então são 30 índices, são 30 valores. Então, ele vai iniciar para ir de 0 até 29, por que 29 e não 30? Porque eu estou iniciando em 0, ele vai ter que terminar um valor a menos do que foi solicitado. Para ir de 0 até 29, faça. Aí eu vou ler esses valores do teclado. Então, V na posição I, recebe, leia inteiro.
Então, eu estou lendo os inteiros do teclado. Então, já dividi em uma parte. Então, já tenho os meus vetores lidos aqui. Então, aqui é a leitura. E aí, o próximo passo, a leitura aqui, a leitura do vetor. O próximo passo é o quê? É entender como é a saída. Olha só, ele vai ler todos os elementos, infinitos elementos, e aí a saída que é gerada é o quê? Quem é par é impresso primeiro e em seguida os ímpares, certo? E aí como é que verifica isso? Então a gente vai ver agora. Então primeiro a gente só vou comentar aqui para dizer a impressão, ou seja, imprimir ou escrever. A questão pede para que imprima. Então imprima a impressão, imprima o vetor, os valores pares, né? Imprimir os valores pares e em seguida vou imprimir os valores ímpares. Então, para impressão, sempre quando for para imprimir ou para ler, é a mesma coisa. É uma estrutura que vai percorrer, que é uma estrutura de repetição para. Então, para é de 0 até 29, como ele não pede para ler de forma aleatória, no caso aleatória não, de forma inversa, então a gente vai fazer dessa mesma forma, certo? Que a gente fez para a leitura. Então ele vai percorrer normalmente. E aí, nesse caso, o que a gente vai fazer é só verificar se o meu vetor na posição I, ele no caso, vetor na posição I, mod 2, for igual a zero. A gente sabe que todo mundo dividido por 2, o resto da divisão é zero. Então, significa dizer que esse valor que é digitado lá dentro, na posição I, ele é um número primo. Desculpa, é um número par. Então, eu coloco aqui imprima. Eu vou imprimir justamente esse vetor. Então, eu pego o nome V na posição I. Aqui é o nome do vetor que eu criei, colocado entre colchetes, e o I, que é o índice, se for I que a gente colocou aqui, certo? Se for um J, vai ser um J. Se for um nome, vai ser também um nome aqui. Então, a gente tem que tentar simplificar quando a gente vai criar essas variáveis para não ter muita complicação, certo? Principalmente esses dos índices. Agora, o nome da variável, do vetor, assim, o nome dessas variáveis aqui pode ser bem representativo em relação ao problema. Bem, aí essa questão é tipo imprimir aí já estou imprimindo aqui os vetores, tá? Que são ímpar, e aí observe que a saída ele vai imprimir todos numa sequência, só que aqui eu tenho um caractere especial, eu tenho uma vírgula e em seguida dou um espaço, então precisa desse espaço aí. E além disso, depois eu tenho que dar um enter, aí eu vou colocar somente um escrevo aqui para que nesse caso, ele deu um enter, né, quando eu for terminar de imprimir esses resultados, e por fim ele já vai iniciar a outra sequência. E a outra sequência de números ele também vai iniciar de 1 até 0, de 0 até 29, e aí para ganhar tempo copia o código, só que tipo, temos que modificar apenas esse meu a condição, nesse caso ele tem que ser diferente de 0. Pronto, aí eu vou e leio os números ímpares aqui e aqui os números pares, porque satisfaz o critério, certo? Então, aqui eu tenho todos os números já dentro do vetor. Aí eu vou comparando esse meu vetor na posição I, ou seja, na posição 1, na posição 0, mod 2 é igual a 0, ou seja, o restante da divisão é igual a 0. Se ele for, ele imprime esse vetor. Aí você pode perguntar, mas qual o risco de imprimir duas vezes? Não, porque não existe um número par e ímpar ao mesmo tempo. Então, aqui a impressão é feita de forma correta, porque satisfaz o critério da condição aqui. Então, testando aqui o algoritmo, tudo certo. Na questão 3, ele pede
para construir um algoritmo que receba 100 valores inteiros, e em seguida, ao final, você vai imprimir o menor valor recebido. O índice que o menor valor está armazenado, a gente precisa também dessa informação. Além de receber o menor valor, ele quer saber o índice também que ele está. Além disso, a gente vai precisar, né, por último, os valores armazenados na posição imediatamente anterior e posterior a esse número. Então, vamos supor que ele digite lá os números, então ele pega o menor valor estabelecido, foi 10. Esse valor está na posição 10, na posição 19. E aí ele pede justamente o valor que está armazenado anteriormente e que está na posição posterior. Então, para isso, sim, aí tem outra observação. Caso o menor valor esteja na primeira posição, seu algoritmo não deve imprimir a linha correspondente ao elemento anterior. E se estiver na última posição, não deve imprimir o elemento posterior. A gente vai tentar resolver por partes. Vamos tentar primeiro resolver o que está aqui em cima, para depois tratar isso aqui, certo? Então, eu vou criar um vetor, que ele é um vetor de tamanho 300. Eu vou precisar de criar duas estruturas aqui. Uma para ler, isso aí todo mundo já decorou, acredito, que essa sintaxe, ele vai... quantos? São 100, desculpa. São 100 valores. E ele vai até 99, passa. Finalizo aqui. Essa aqui é para leitura. Então, leitura do vetor. E aí eu vou aqui no comando víndice, eu vou e captura essa informação no teclado. Então, leia inteiro. Pronto, já li o vetor. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso criar algumas variáveis aqui, uma para armazenar o índice e outra para armazenar o menor valor. Então, eu vou criar aqui uma variável para armazenar o menor valor. Não faz sentido eu colocar antes, mas é melhor a gente criar aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui var menor recebe justamente a posição, olha só, V na posição 0. Eu estou dizendo assim, do vetor que eu estou recebendo, o primeiro valor que eu digitei lá na sequência desses números, ele vai ser o menor valor, que é o único valor que a gente tem de referência. Ele já, por natureza, ele já vai iniciar com ele, como sendo menor. A gente vai iniciar por ele. Aí, quando a gente for comparar esse número com os outros, a gente faz a comparação e atualiza se ele for menor, que é o que a gente vai fazer agora. Aí, para isso, como a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer como? A gente precisa dividir o problema em partes. Então, o problema agora a gente vai percorrer o vetor e aí vai fazendo a procura. Não faz sentido colocar se vetor na posição i. Não faz sentido aqui, porque a gente tem que repetir isso, o processo, e essa repetição do processo significa dizer que eu vou percorrer o meu vetor para procurar justamente o menor valor. Então, eu vou criar a estrutura para i de 0 até 99, faça. Aí, nesse caso, eu preciso a mesma estrutura para ler, para escrever o mesmo vetor sem precisar alterar ordem ou alguma coisa desse tipo é a mesma, certo? Então aqui eu tô lendo o meu vetor e aí verificando, no caso não é leitura assim, mas sim percorrendo o vetor e procurando o menor valor. E aí a gente faz a comparação.
Se vetor na posição I, que a gente está verificando, ele for menor do que o menor valor que eu digitei, então, que eu recuperei aqui, eu iniciei ele em V na posição 0. Vamos supor aqui, eu não vou digitar sem número, mas tipo, eu vou colocar aqui alguns para a gente testar e comparar o que está acontecendo aqui. Então, olha só, aqui é o vetor, aqui é a posição dele, certo? Então, 0, o índice, está só os 3 primeiros. E aí, vamos supor que eu digitei 6, deixa eu pegar o exemplo que tem aqui, 34, 12 e 66. 34 foi o primeiro valor que eu digitei. 34, quais são os outros? 12 e 66. 12 e 66. Só para organizar aqui e ficar mais fácil de entender. Vamos supor que seja esses 3 primeiros aqui. A gente vai fazer um estudo com ele. Deixa eu pegar mais um aqui, que é o 49. Então, ele vai verificar. Então, a gente sabe que ele está percorrendo aqui, procurando o menor valor, mas eu iniciei aqui o menor como sendo o valor de 34, na posição 0. Quem está na posição 0 é 34. Então, esse valor aqui é o nosso valor de referência inicial. E aí, ele vai verificar se o vetor na posição, aí ele sabe, né, no caso, na posição 0, não é menor do que 34, então 34 não é menor do que 34, então não vai fazer nada, né? Porque comparando ele com ele mesmo, não tem como o que fazer, né? Que não tem o que mudar. E aí em seguida eu vou atualizar esse meu I para... Esse I vai ser atualizado aqui para 1. E aí eu volto para o meu vetor e verifico. Quem está na posição 1? É 12. Aí eu faço a comparação aqui. 12 é menor do que 34? É. Então, o que vai acontecer? Eu preciso atualizar essa variável, essa variável menor. E aí, o menor recebe V na posição I, que eu digitei. Não na posição 1, é na posição I que eu estou testando. Eu estou atualizando aqui a variável. Então, a variável menor, que estava em 34, vai passar a ser 12. Como 66, se a gente for comparar 66, né, que é na posição 2, 66 não é menor do que 12. Então, não vai atualizar nada. E 49 também não é, porque está na posição 3. E 49 não é menor do que 12. Aí ele vai comparar com os restantes dos números. Então, aí nesse caso não tem mais o que fazer, né? Vai depender da sequência que é alimentada. E aí, além disso, vamos supor que o 12 seja o menor número. Então, eu vou recuperar tanto esse número, que está aqui salvo já, ainda está salvo em 12, e o restante eu preciso também recuperar, além do menor valor, ele quer saber também o índice. Então, eu vou criar uma variável índice. E aí eu vou criar aqui também, então faz. Então, var índice, eu vou iniciar em 0 também. Eu estou dizendo que o menor valor é o 12 também no índice 0. Só que aqui, como ele é menor, aí ele vai recuperar justamente esse valor, certo? Então, índice que estava em 0, ele vai passar a ser o quê? 1. Quer dizer, desculpa, I. Ele recupera justamente a posição que tem esse valor. Então, se a posição era na posição 1, então o meu índice aqui é 1, neste exemplo que eu dei. Bem, aí eu já resolvi o problema de percorrer o vetor, já li o vetor, já capturei o menor valor e o menor índice. Agora o que a gente faz? Vamos escrever isso aqui, né? A gente vai copiar o formato que tem aqui, vai usar o comando escreva para retornar justamente esse menor valor recebido. Aí como aqui só está o valor aqui, o 10, a gente vai alterar por qual? Vai pegar entre parênteses, entre chaves, e vai pegar justamente o valor menor, a variável menor. Então, ele vai recuperar o 12 aqui.
Depois disso, eu tenho também que escrever o índice, né? Então, escreva índice do menor valor é 19. Então, ele recupera aqui, ao invés de ser 19, ele vai pegar somente o valor índice. Desse jeito. Agora a gente vai comparar. Se meu índice for maior, aí nesse caso a gente vai tratar isso aqui, olha só. Porque se o meu índice for a primeira posição, ele vai imprimir de uma forma. Se ele for o último, ele vai imprimir de uma forma. E se não for, ele vai imprimir de outra forma. Então a gente precisa verificar isso aí. Então, se meu índice for maior do que zero, o que vai acontecer? Então, ele tem um comportamento. Então, ele vai significa dizer que ele não é na posição, não é a última posição. Então, ele vai colocar justamente escreva valor armazenado na posição desses dois, certo? Eu copiei e colei lá o que estava lá em cima, certo? O formato do que eles querem. Então, eles querem que escreva valor armazenado na posição anterior. Aí eu vou pegar o índice, aqui o valor seria o índice, né? Então, índice menos 1. E eu pego, aqui ao invés de 12, eu vou recuperar como? V índice menos 1. Índice menos 1. Pronto, aqui já recuperamos o primeiro. Agora vamos tentar ver o segundo, o que é o posterior. Escreva valor na posição posterior. Eu vou pegar aqui o índice mais 1. Índice mais 1, que seria justamente o valor que está à frente dele, né? E aí também vou pegar justamente o valor também aqui. Então, V índice mais 1. E aí eu termino aqui. Bem, aqui para o primeiro caso, em que ele é maior, a gente conseguiu cumprir. A gente tem um fim aqui. E aí a segunda situação é quando ele for menor do que 99, né? Deixa eu só ver aqui o negócio. Caso o menor valor esteja na primeira posição, seu algoritmo não deve imprimir a linha correspondente ao elemento anterior. Tem que tratar isso aqui também. Ele só vai... se o índice for igual a zero, a gente precisa tratar isso. Então, é só copiar isso aqui. No caso, esse aqui. Se índice for igual a zero, então, fim. Escreva o valor armazenado na posição posterior. Se o meu índice for maior do que zero, então ele vai imprimir isso aqui. Agora, se meu índice for... então se for maior do que zero e... Não. Tem que ser. E meu índice for menor do que 99, menor do que 98 nesse caso. Porque se 99 é o último, então tem que ser... ele tem que estar entre 0, que no caso é maior do que 0, pode ser no caso 1, e tem que estar entre... no caso seria 99, aqui menor que 99, porque ele recuperaria o 98, então ele traria esses aqui. E aqui é o i porque justamente é simultaneidade. Como a gente está no intervalo de 0 a 99, então esse índice é fechado.
esse intervalo é fechado. E assim, eu vou colocar o se não aqui, porque se ele não for igual a zero, não for maior do que zero ou menor do que 99 ou menor do que 99, então esse índice é 99. Não, esse índice é igual a 99. Então, se não, ele vai só imprimir o anterior a ele. Escrevo a posição anterior. Então, voltando aqui à questão, o que a gente tinha feito? A gente verificou, né, a sequência, e aí acho que, na verdade, nós temos aqui, se índice for igual a zero, então vai escrever esse valor. Eu acho que, na verdade, não, temos que continuar essa sequência, né, de comparação. Por exemplo, no caso, se o meu índice não for igual a zero, então esse índice pode ser entre 0 e 99, tá? Entre 0 e 99. Aí eu vou colocar aqui, ao invés dessa finalização dessa estrutura de decisão, a gente vai colocar o quê? Um se não. Vou trocar isso aqui por esse, né? Se não. Se não. Desculpa, se não, se. Se não, se meu índice estiver entre 0 e 99, então faça. E aí eu vou finalizo aqui, enfim, porque é tudo isso aqui, ó, a estrutura. Ele tem um sinão aqui, sinão se. Porque assim, se ele não for igual a zero, ele pode ser ou entre 0 ou entre 99. Se não, é porque ele é 99, nesse caso. Vamos testar aqui o algoritmo. Tudo certo, era só isso o problema.